O Jogo do Poder está de volta, é hora de conferir os principais fatos políticos da semana muito agitada em Brasília. Trabalho do Departamento de Jornalismo da CNT. Braço direito do vice-presidente Michel Temer no PMDB, Eliseu Padilha, oficializou o que estava sendo anunciado há uma semana em Brasília. Ele deixou a Secretaria de Aviação Civil alegando razões pessoais, partidárias e funcionais. No entanto, nos bastidores, a informação é de que Padilha articula com Michel Temer uma equipe de governo caso o Congresso casse o mandato da presidente Dilma Rousseff. Por falar em Michel Temer, um ato do vice-presidente foi o assunto mais comentado em Brasília e repercutiu nas redes sociais. Ele escreveu uma carta em tom de desabafo e rompimento para a presidente Dilma Rousseff na segunda-feira. No documento, Temer diz que Dilma jamais confiou nele e jamais confiará também no PMDB, e que no primeiro mandato ele foi apenas figura decorativa. No mesmo dia, só que mais cedo, a presidente Dilma Rousseff havia afirmado categoricamente que confiava no vice. Em mais uma manobra do presidente da Câmara, o Conselho de Ética adiou pela quarta vez a votação do relatório que pede a abertura de processo para cassar o mandato de Eduardo Cunha. Desta vez, o motivo foi o fato dele ter marcado a sessão plenária para a eleição da Comissão Especial do Impeachment no mesmo horário da reunião do Conselho de Ética. Com isso, Eduardo Cunha vai protelando a votação, enquanto tenta destituir o relator Fausto Pinato. Ele chegou a recorrer ao STF, que rejeitou a troca de relatoria. Decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, de manter o voto secreto para a escolha da comissão do impeachment terminou num triste espetáculo na Câmara na terça-feira. Quebradeira, bate-boca, destruição de urnas de votação pelos próprios parlamentares. Aconteceu de tudo. No fim, venceu o desejo da oposição de uma ala dissidente do PMDB também. E a chapa paralela saiu melhor na disputa. No início da noite, uma liminar do Supremo Tribunal Federal suspendeu o processo. Para o governo, foi uma das maiores derrotas até hoje na Câmara, o que mostra a crescente fragilidade e a incapacidade de reação da presidente Dilma Rousseff. Voltamos a conversar com o deputado federal Alex Canziani, do PTB, que está sentindo aquele clima horroroso lá na Câmara e também no Senado. O Congresso tudo está em ebulição com essa crise política e econômica no país. Agora, deputado, o que todo mundo pergunta, existe uma real possibilidade de impeachment ou o governo ainda se segura na sua base aliada para conseguir no mínimo 171 votos e a presidente Dilma Rousseff permanecer no cargo? Olha, você não tenha dúvida que o governo vai fazer o que for possível e impossível para permanecer, né? Eu acho que a melhor solução até, televisão, se a gente fosse analisar o que seria melhor para o Brasil hoje, só que eu acho que não vai acontecer, seria o desprendimento da presidente Dilma em renunciar. Eu acho que esse seria um momento de grandeza até, né? Pela crise política, pela situação que o país está economicamente, né? Eu acho que seria um gesto em prol do país, tá? Mas difícil acontecer. Ela não tem personalidade para isso, né? Ela é centralizadora, é autoritária. Não acredito nisso. Então, agora, o processo hoje, se você falar, hoje passa o impeachment, não acredito. Pelo que a gente ouve, hoje não passaria. Mas não vai ser hoje também. Quando que vai ser? Ninguém sabe. O processo pode ser no começo de janeiro, pode ser em fevereiro. E isso tudo vai depender das próprias ruas também, né? Do próprio envolvimento da comunidade como um todo e a participação da sociedade. Agora, o que eu vejo? Quer dizer, se hoje a situação está ruim, a perspectiva de fevereiro, março está pior ainda, infelizmente. E a gente não consegue ver uma decisão sobre essa ação do impeachment como uma solução final, né? Vamos fazer aqui um jogo de adivinhações. Se o processo do impeachment não for aprovado e se o governo consegue aí uma margem pequena de votos, vamos colocar aí 175, 180 votos, o suficiente para livrar a presidente do impeachment, mas não suficiente para fortalecê-la. Como ficaria o país? Imagine essa situação. Imagine você, telespectador, né, para ver o impeachment na Câmara, né? Na verdade, para abrir o impeachment, precisa de 342 votos de deputados favoráveis, né? Ou seja, se o governo, como ele falou, tiver mais do que 172, 175 votos, por exemplo, não há o impeachment.
Mas como é que vai ser o dia depois disso? Como é que vai ser o rescaldo dessa situação? Eu acho que vai ser pior ainda, vai ser uma fragilização ainda maior. E imagina ficar mais 3 anos nessa situação. Que qualquer que seja o resultado, ninguém vai sair fortalecido disso, né? Ah, com certeza, vai ser um momento Vamos colocar que haja o impeachment. O presidente Michel Temer passaria a ser presidente hoje vice? Ele também levaria algum tempo para conciliar um governo, apesar que ele já está se preparando para isso, e ninguém pode ter a garantia de que, primeiro, ele vai ter sucesso no seu projeto político, e segundo, de que a Operação Lava Jato também não possa atingir um número muito maior de parlamentares a ponto de destruir todo esse novo projeto. Exatamente. Então, você veja a complexidade da situação. Não é só a questão referente a ela, a ele, né, ao grupo de parlamentares que podem ser atingidos, né. Nós temos delações importantes para sair ainda, novas delações estão sendo feitas, e é inimaginável o que pode acontecer. Lamentavelmente, a situação é muito grave. Tem deputado, não sei se alguns querendo sonhar com o pouco provável, ou até agindo de forma séria e consistente, mas deputados que estão propondo eleições gerais imediatas. Vamos antecipar eleições, o governo abriria a mão de tudo e nós começaríamos o país do zero. Será que seria possível? Difícil, hein? Quer dizer, eu acho que... Todo mundo em começo de mandato? Exatamente. Você pega deputados que estão lá, tá? Eu até não teria problema de propor a isso. Mas eu acho que você querer que deputados abram mão de mandato, senadores abram mão de mandato... Senadores têm mais 7 anos de mandato. Exatamente. O próprio presidente da República, eu acho difícil isso. Mas nós temos que achar uma solução, né? Que outra possibilidade, que aí pode dar novas eleições, é a questão do TSE. Né? O TSE está discutindo as contas de campanha da presidente Dilma e do vice Michel. Se houver uma condenação, condena os dois. Aí sim haveria uma nova eleição, mas daí somente eleição para presidente e vice-presidente da República. Não, e algumas forças políticas têm trabalhado com essa possibilidade, principalmente Marina Silva, da Rede, que ela defende o afastamento da Dilma, mas via TSE, porque aí ela poderia ser candidata. Da mesma forma, direto ou indiretamente, mas quem está agindo nessa defesa é Aécio Neves. Agora, viu, Trevisan, nós vamos Mas ter que me parece também que não há, a população não está sentindo firmeza mesmo nesses outros nomes. Aí é essa dificuldade maior, né? Na verdade, o grande problema é falta liderança. Né? Eu acho que falta liderança também nas ruas, nos movimentos das ruas, né? Tanto daqueles que defendem o impeachment como daqueles que não defendem. Faltam liderança, como também os atores políticos, nós políticos, né? Faltam pessoas para poder aglutinar, até porque os maiores expoentes hoje estão com problemas seríssimos aí. O presidente do Senado, o presidente da Câmara. Não, o próprio ex-presidente Lula, que poderia vir a ser candidato num possível afastamento de Dilma e Temer, ele está meio com a vida muito complicada na Lava Jato. Imagina uma eleição com o presidente Lula sendo candidato e Aécio Neves sendo candidato, Marina, e começar tudo de novo. O clima que o Brasil teria, aliás, um clima que já foi muito dividido em 2014, se repetiria com muito maior gravidade. E com muito mais, eu vejo com muito mais... Uma situação muito mais enfática, uma situação muito mais beligerante, radical, que nós teríamos. Então, olha, é um quadro muito delicado, viu? Eu, sinceramente, eu fico pensando que caminhos poderíamos ter, quais seriam as possíveis soluções, quando que pode dar essas soluções também. Quer dizer, é uma outra coisa impensável, né? Quando é que vai acontecer exatamente isso? O senhor tem vasta experiência política, né? Aí eu deixo aqui uma pergunta. O senhor já viu uma crise como essa? Mas a resposta vem logo depois do intervalo comercial. O Jogo do Poder volta daqui a pouquinho.